em Lucas capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aleluia. Até aqui. Nós vamos orar mais uma vez. Convido você a fechar os teus olhos. Eu vou convidar a Dayana, se puder fazer um fundo para nós. Obrigado. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o modelo para nós. Tu és o exemplo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E aquilo que foi importante para ti, Senhor, e o Senhor nos deixou como ensinamento, queremos que seja importante para nós também. Em nome de Jesus, em teu nome nós oramos. Eu quero pedir, Senhor, que nesta noite a tua palavra, ela alcance cada coração. Sabemos que os nossos olhos físicos não podem ver, talvez contemplar pela fé a atmosfera deste lugar, mas não podemos ver no natural. Mas eu sei que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Por isso, que o teu nome seja para sempre adorado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por que nós celebramos a ceia? É comum nós falarmos sobre o termo Santa Ceia. É comum nós falarmos ceia do Senhor. Bem, se nós falarmos a ceia do Senhor, ela não deixa de ser santo, algo santo, um memorial consagrado a Deus. E se nós falarmos Santa Ceia, não estaríamos errando por isso. Mas isso não é mais importante do que nós entendermos por que é que nós celebramos. Eu não sei se você já teve a curiosidade de parar para pensar, por que nós fazemos isso? Por que a igreja, pelo menos uma vez por mês, ela se reúne para celebrar este memorial, para comer o pão, um pãozinho e tomar um suco de uva, representando ali este suco, o suco da videira, e ambos, tanto o suco da uva como o pão, trazendo a nós uma representação tão forte, tão poderosa. E muito mais do que isso, muito mais do que eles representam, eu considero importante o fato de Jesus ter nos ensinado a fazer isso. Ele deu o devido valor a esta celebração.
Ele disse aos seus apóstolos: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. E aqui ele coloca uma palavra que os discípulos sabiam entender. Jesus está falando de Páscoa, uma celebração feita pelos judeus. Uma vez por ano, eles celebravam a Páscoa. Mas a ênfase aqui está no desejo do coração dele. Ele ansiava por esta mesa, ele ansiava por este momento de estar junto com seus discípulos. Eu diria que a celebração da ceia do Senhor é uma das principais celebrações eclesiásticas, por se tratar de ser celebrada na igreja, na eclesia. Algo que nós fazemos como igreja e da qual nós devemos participar, não com tristeza no nosso coração. Eu me lembro quando eu era muito menino, e na hora da celebração da ceia, naquela época nós entendíamos, ou melhor, a liderança da igreja entendia que somente os adultos poderiam participar da ceia, as crianças não podiam participar da ceia. Eu entendo o porquê que eles entendiam dessa forma naquela época. Porque hoje Deus tem trazido uma revelação para nós da família, da importância da família na igreja, nos caminhos do Senhor, do quão é importante para nós estarmos em família, celebrando esse momento. Bem, mas não é sobre isso que eu quero falar. Quando eu era muito menino, nesse momento da celebração da ceia, nós percebíamos as pessoas pegando pão. Era costume esperar para comer todos juntos. Pegava o cálice e ali esperávamos. E quando havia uma ordem para que pudéssemos comer e tomar o cálice, todos comiam o pão e tomavam o cálice e abaixavam as suas cabeças para orar, acredito eu. Mas era muito interessante porque, como criança, a visão que eu tinha era que todos abaixavam a cabeça e estavam tristes. Havia uma manifestação em alguns. E criança, você sabe como é, curiosa, fica olhando tudo, observando. E eu observava e alguns faziam uma manifestação no semblante, parecia que aquilo ali estava trazendo muito sofrimento a eles. E a verdade é que nós vamos aprendendo com os mais velhos. E a criança, se ela não entender o porquê estamos fazendo, a tendência dela é copiar. E aí ela se torna um adulto que faz a mesma coisa. E eu quero deixar aqui bem claro para você nessa noite, que muito embora após a primeira celebração da ceia de Jesus com seus discípulos, ele passou a ser preso. E houve um terrível sofrimento. Mas eu não acredito que Jesus na sua última ceia, na sua última Páscoa com seus discípulos, ele estava triste. Não vemos em lugar nenhum na Bíblia a palavra dizendo que Jesus, sabendo que estava perto da sua hora, começou a chorar. Começou a ficar desesperado, a sentir medo, angústias que o dominavam. Não. A única passagem que nós vemos na Bíblia foi quando Jesus estava no Getsêmani, e ele saiu para orar, e ele esperava que alguns dos apóstolos que tinham acabado de celebrar a ceia com ele, pudessem estar orando com ele, porque dali a algumas horas ele seria traído, seria levado preso e teria que passar pela crucificação. E naquele momento de angústia, difícil para ele, que nós não sabemos expressar, o suor de Jesus se tornou em gotas de sangue. E quando nós lemos esta passagem sem entender o que significa isso, nós acreditamos que Jesus estava sofrendo muito por nós naquele momento. Não.
Ali ele estava iniciando as suas dores, o seu tempo de sofrimento. Porque o ápice do sofrimento dele não se deu no Getsêmani, se deu na cruz, quando ele já tinha recebido todos os nossos pecados. Quando ele já tinha sofrido tanto, que era para eu e você sofrermos por causa dos nossos pecados, mas ele tomou o nosso lugar. Portanto, a ceia, e eu gostaria que você entendesse isso, nós temos que participar desta celebração com alegria, porque ela traz um significado para nós, que nos faz entender que antes sim estávamos cativos, estávamos presos nos nossos delitos e pecados, mas ele tomou o nosso lugar e nos libertou. Ele nos deu uma nova chance de vida. Ele nos apresentou a eternidade, ele nos apresentou o presente de Deus, o presente do Pai. Por isso, o sacrifício de Jesus na cruz, quando nós celebramos a ceia, nós lembramos desse sacrifício, e isso tem que trazer uma grande alegria no meu e no seu coração. Tem que trazer no nosso coração uma atitude de gratidão por tudo que Deus fez por nós. Que hoje fique marcado isso no seu coração, que você celebre esta ceia nessa noite, não como algo que é um ritual. A ceia nunca pode ser um ritual, nunca deve e nunca poderá ser um ritual na vida do crente. A Bíblia diz que ela é um memorial, e se ela é um memorial é para que nós possamos lembrar o que ela significa, o quão importante foi o ato de Jesus por nós. Ela é uma celebração que a igreja pratica desde os seus primórdios, desde Atos dos Apóstolos. Desde antes, quando ainda os discípulos os apóstolos ainda não haviam sido enviados, quando eles estavam ali com Jesus, nós vemos esta celebração que acabamos de ler no texto, com o propósito de anunciar e proclamar ao mundo o principal acontecimento da história. Toda vez que nós paramos para celebrar a ceia do Senhor, nós paramos para testemunhar ao mundo aquele que nos salvou, o que Ele fez por nós. Por isso é importante a igreja celebrar a ceia, porque ela proclama esse acontecimento tão importante na sua história. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala no versículo 26, ali ele fala sobre a morte de Cristo. Paulo deixa muito claro isso. Portanto, ele diz: quantas vezes vocês comerem deste pão e vocês beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor, até que Ele venha. Hoje nós temos o prazer de sentar nessa mesa. Hoje nós temos o privilégio, por sermos comprados pelo preço do sangue dele, por Ele ter nos dado a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Hoje nós nos assentamos nesta mesa e anunciamos que o nosso Senhor e o nosso Salvador vive e reina para sempre. Por que é necessário que a igreja anuncie a morte de Cristo através da celebração da ceia? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que é para lembrar ao mundo que Cristo é o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar para nos dar vida e liberdade. Então, por que é necessário que a igreja celebre a ceia? Vamos ler juntos? Para lembrar ao mundo que... Está difícil de ler? Não, dá para ler. Para lembrar ao mundo que Cristo é o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar,
para nos dar vida e liberdade. Eita, Ele é poderoso. Te damos glórias, Senhor, por isso. É importante, amados, saber que esta última ceia do Senhor com seus discípulos aconteceu num dia muito especial para os judeus. Como eu disse no começo, aconteceu no dia da Páscoa. Lucas 22, 7 e 8 diz que chegou o dia dos pães ázimos. Pães ázimos era um pão feito, produzido sem fermento. Não tinha levedura na massa. Esse pão não podia ter fermento. Porque se tivesse fermento, ele cresceria. E não era para esse pão crescer. Porque Deus havia ensinado o seu povo. Toda vez que fossem se reunir para celebrar a Páscoa e fossem comer um pão sem fermento, eles se lembrariam que o fato de não ter fermento é porque Deus havia dado uma ordem para que eles não fossem de maneira alguma afetados por toda a idolatria, por todos os costumes do Egito. Por isso a ordem de comer os pães ázimos. E assim eles faziam todos os anos. E aqui Lucas está dizendo que chega o dia dos pães ázimos, no qual era necessário sacrificar o cordeiro da Páscoa. E Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide, preparai a Páscoa para comermos. Bem, aqui eu quero, para os que não se lembram, eu quero trazer aqui a memória um pouquinho sobre esse evento na história do povo de Israel. A Páscoa tem tudo a ver com o momento quando Deus levanta Moisés. E chama ele para que ele fosse ao Egito. E Moisés seria o libertador do povo de Israel. Na ocasião chamados de hebreus. E Deus disse: você vai lá, vai libertar o meu povo. Faraó não vai afrouxar. Faraó não vai liberar. Eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou enviar pragas, e Faraó vai ter o seu coração endurecido, e não vai permitir vocês saírem de lá, mas eu libertarei vocês. E assim foram as 9 pragas, em momentos diferentes. Moisés falava com Faraó, e Faraó dizia: não, vocês não vão. Ou então, podem ir, mas voltem. Ou então, outras vezes, vão, mas as mulheres ficam. As mulheres, as crianças, não, negativo. Não é isso que Deus mandou fazer. Deus mandou libertar o seu povo para que fôssemos adorá-lo. Mas não voltaríamos mais para cá. E assim, Faraó todas as vezes endurecia o seu coração. E quando finalmente estava para desferir a 10ª praga sobre o Egito, Deus chama Moisés e diz: reúne os anciãos e dê a seguinte ordem, porque hoje será um marco na história de Israel. Hoje vocês celebrarão a saída de vocês. Vocês vão sair desta terra de escravidão e vocês vão seguir para a terra em que eu vou, a terra em que eu preparei para vocês. Hoje se dará a Páscoa. E vocês farão o seguinte: vocês tomarão o cordeiro, um cordeiro recém-nascido, sem mancha, ele não pode ter nenhum membro quebrado, ele tem que ser perfeito, o melhor, porque ele vai representar algo. Vocês vão se reunir em família, vão separar ervas amargas. Nessa celebração vocês têm que ter o pão ázimos, vocês têm que ter ervas amargas, o cordeiro pascal. Vocês vão imolar este cordeiro, vão separar o sangue, vocês vão assar este cordeiro. Este cordeiro, se ele for muita carne para a quantidade de membros da família, chame o seu vizinho para que ele participe com você, ninguém ficará de fora. Então assim, você consegue imaginar o povo de Israel naquela noite, naquele dia, se preparando a Páscoa, porque Deus havia falado através de Moisés: olha, hoje vai acontecer algo sobrenatural. Se preparem,
Vocês precisam, além disso, estar vestidos com a sua capa, sandálias nos pés. Vocês precisam estar atentos, não pode estar abaixados. Vocês têm que estar prontos como se vocês fossem sair a qualquer momento. Prepare tudo, prepare as malas, porque hoje vai acontecer algo. Então, eles assaram aquele cordeiro, comeram aquela refeição. A Páscoa era uma refeição, com ervas amargas, pães asmos, juntos ali, prontos, cajado na mão, prontos para sair a qualquer momento. Em algumas famílias, muito provavelmente, sobraram carne, e a ordem de Deus é: se sobrar, queime tudo, assa tudo, até desfazer tudo, não vai ficar nada. Mas o sangue que vocês separaram, o sangue, eu quero a atenção de vocês para ele. Vocês vão pegar este sangue, vão pegar o hisopo, uma espécie de vegetação, quantidade de vegetação que se fazia como se fosse um pincel. E vocês vão molhar este hisopo no sangue. E sobre a casa de vocês, sobre as portas, vocês vão aplicar este sangue. Porque nesta noite vai passar sobre todo o Egito e toda Gósen, aonde moravam os hebreus, vai passar o anjo da morte. E toda casa que tiver um primogênito, se não tiver a marca desse sangue, esse primogênito será sacrificado. Ele morrerá por não ter a marca do cordeiro. Mas toda casa que tiver a marca do sangue do cordeiro imolado, o primogênito desta família, ele será protegido, ele será guardado, esta família será intocada. E assim Israel fez, e logo depois a Bíblia diz que houve terrível choro e pranto em todo o Egito. Em todas as casas onde havia o primogênito, cuja porta não tinha a marca do sangue, houve morte naquela noite, pranto. Se ouviu por todo o Egito choros, gritos, desespero. O próprio faraó perdeu o seu filho. Chamou Moisés e disse: pegue esse povo e saiam da minha presença. Levem tudo. E Moisés disse: olha, nós vamos sair com todo o povo. E Deus mandou nós, além de sairmos com todo o povo, nós vamos sair com todos os nossos animais, nós vamos sair com toda a riqueza do Egito. Deus nos mandou fazer isso. Saiam da minha presença. Não vai ficar uma unha sequer nesta terra. Nós sairemos todos para a terra da promessa. E naquela noite, então, preparados, você sabe muito bem o que a história diz, eles saíram, um grande povo, e foram em direção à terra da promessa. Queridos irmãos, quando a igreja se reúne para tomar a ceia, a Santa Ceia, nós proclamamos que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Ele que foi sacrificado por nós, e em nosso lugar, como Paulo diz em 1 Coríntios 5,7, portanto, purifiquem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, uma massa sem levedura, como você é, porque a nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós. Amados, Ele como o Cordeiro de Deus, Ele morreu no seu lugar, Ele morreu no meu lugar, para que nós tivéssemos vida eterna. Você entende isso? Jesus morreu para você ter vida eterna. A primeira epístola de Pedro, capítulo 3, 18, porque também Cristo, nos diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo
pelos injustos para nos levar a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado em espírito. Aleluia. Ao terceiro dia, Jesus saiu do túmulo. Ao terceiro dia, Jesus deixou o túmulo vazio. A morte foi derrotada por Cristo. Ele venceu a morte para que eu e você também pudéssemos vencer a morte espiritual. Em segundo lugar, porque é necessário que a igreja anuncie a morte de Cristo através da celebração da ceia, para lembrar ao mundo que a morte de Cristo é o sacrifício completo e perfeito para a salvação e perdão dos nossos pecados. Aleluia. Vamos ler juntos? Lembrar ao mundo que a morte de Cristo é o sacrifício completo e perfeito para a salvação e perdão de nossos pecados. Aleluia. A palavra de Deus diz assim em Hebreus capítulo 10, 11 até o 14: e certamente todo sacerdote está dia após dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca pode tirar pecados. Mas Cristo, tendo oferecido uma vez por todas um único sacrifício pelos pecados, mas Cristo, tendo oferecido uma vez por todas um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que foram santificados. Aleluia. Na antiga aliança, amados irmãos, era necessário continuamente sacrifícios de animais. Toda vez que alguém necessitava que os seus pecados fossem perdoados, ele trazia um cordeirinho, recém-nascido, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum, a primícia do seu rebanho, e ele levava até o sacerdote, e o sacerdote então sacrificava aquele animal sobre o altar, e aquele sangue ele era aspergido sobre aquela pessoa, e enquanto esta pessoa estava participando desse momento, ela confessava os seus pecados, e o sangue aspergido sobre a cabeça das pessoas trazia o sinal do perdão dos pecados daquela pessoa. Era assim na antiga aliança. Precisava continuamente oferecer sacrifícios de animais para que seus pecados fossem perdoados. Mas quando Jesus veio, quando Jesus foi levantado, o sacrifício de Cristo, ele é completo. O sacrifício de Jesus é completo e perfeito, porque ele tem com a sua morte, a morte de cruz, através do seu corpo, ele tem também o derramamento do seu sangue. Por isso a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Jesus, desde o Getsêmani, quando suou gotas de sangue, depois foi preso pelos soldados, que lhe seguraram na sua barba, e lhe arrancaram a sua barba, e sangraram o seu rosto, deformando a sua face. Quando eles pegavam as varas para surrar Jesus, os açoites que Jesus recebeu sobre o seu corpo, eram para ser nós. Cravaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos da região, que eram tão grandes que penetravam nos seus ossos, no seu crânio. Furaram-lhe as mãos com enormes cravos, furaram-lhe os pés
e o pregaram naquela cruz. Abriram-lhe as suas costas, rasgando a sua carne, cortaram as suas costelas. Jesus agonizou o tempo todo, durante aquelas 6 horas na cruz do Calvário, para que todo o seu sangue fosse vertido, e esse sangue nos daria o direito da vida eterna, o direito do perdão dos nossos pecados. Isaías, muitos anos antes, o profeta Isaías, muitos anos antes de Cristo ter vindo a esse mundo, ele já havia sido levantado por Deus para profetizar. Isaías 53:5 nos fala que ele recebeu o castigo que deveríamos receber por causa do nosso pecado. Note, Isaías, antes de Cristo vir a esse mundo, ele já havia profetizado que haveria de vir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Cordeiro esse que, como ovelha, diante dos seus tosqueadores, muda, calada, iria para o matadouro. Jesus, este Cordeiro de Deus, representado ali por estas palavras de Isaías. Isaías está dizendo que nós deveríamos receber Ele como nosso Salvador. Verso 5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Cristo foi moído pelas tuas transgressões, moído pelos nossos pecados. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus foi moído por causa dos teus pecados. O castigo que nos traz a paz, o castigo que trouxe para mim e para você paz. Isaías está dizendo: este castigo que traz a você a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, pelas suas feridas, fomos sarados. Jesus enfermou para eu e você sermos sarados. Jesus recebeu os machucados, as feridas, para eu e você sermos livres para sempre. Hebreus 9:12 nos fala que Ele pagou o preço da nossa redenção eterna, e não pelo sangue de bodes ou bezerros, que era assim como na antiga aliança, não, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas, tendo obtido a redenção eterna. Aleluia. Jesus, Ele cancelou, querido irmão, querido amigo que me ouve nesta noite, Ele cancelou completamente a minha dívida, a sua dívida, a dívida que nós tínhamos com Deus devido aos nossos pecados. Dívida essa que só poderia ser paga com a morte do pecador. E através desse pagamento, hoje nós podemos ter a vida eterna, porque um homem sem pecado, um homem santo, um homem perfeito, não havia mancha alguma nele. Ele assumiu o nosso lugar e Ele recebeu todas as nossas maldições. Todos os nossos pecados estavam sobre Cristo, sobre Jesus. A dívida que eu e você tínhamos, Ele pagou. Ele pagou essa dívida. Você não tem dívida. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluias. Nenhuma condenação há por causa do amor dele, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário. Romanos 6:23
porque o salário do pecado é a morte. Bem, se Paulo está dizendo que o salário do pecado é a morte, então eu preciso entender que eu, por causa de Adão e Eva, por fazer parte da geração, por fazer parte da raça humana, eu e você somos pecadores. Paulo está dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Então eu passo a entender que os meus pecados causariam em mim a morte espiritual. Eu estaria fadado a ser arrancado da presença de Deus para sempre, por causa dos meus pecados. Mas Paulo não termina aí esta palavra, Paulo não termina aí esse versículo. Ele disse, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que nos dá esperança, o que nos faz entender a graça, o presente merecido. Esta palavra graça significa carisma. É um presente que eu não mereço, mas eu recebi do Senhor. Ele me deu. Você não precisa fazer esforço algum para ter a eternidade, porque Jesus já fez por você. Você não precisa ter que fazer boas obras para se apresentar diante de Deus como uma pessoa boa. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se você pensava que você é bom, você está enganado. Ninguém é bom. Marcos 10 nos fala de um jovem rico, poderoso. Chegou para Jesus e disse, Senhor, mestre, bom mestre, bom mestre. Jesus disse, só um é bom, e esse é o Pai. Nós não somos bons, achamos que pela nossa bondade nós podemos entrar no céu, porque nós somos boas pessoas. Eu estava ouvindo um vídeo esta semana, e a pessoa estava contando de um acidente aéreo que ela passou, ela experimentou, tristemente. E ela estava contando, é um copiloto, de um desastre do ano de 1989, de um dos desastres aéreos terríveis da Varig, antiga Varig no Brasil. E um avião que caiu na floresta. E esse copiloto estava dizendo que nas horas que eles estavam já sem os motores, estavam quase colidindo com as árvores. Ele disse para Deus, e eu ouvindo o testemunho dele, ele disse para Deus assim, olha, eu sou uma pessoa boa, sempre fui obediente aos meus pais, eu sempre ouvi os meus pais, então eu sou uma pessoa boa, estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Querido, não caia nesse erro, não há ninguém bom, só Deus é bom. Você pode fazer o que você quiser, expressar a bondade da sua forma, pensando em ter salvação. Você não terá salvação por causa da bondade que você acredita que você tem. Mas eu quero dizer a você que a salvação por meio de Jesus, ela é por causa da graça dele, do amor dele. É pela graça que sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Já pensou se fosse por obras, por ações, as pessoas se vangloriariam, os ricos pisariam nos mais pobres, achando merecedores, achando que têm direito à salvação. Por isso esse homem que amou o mundo, que foi até o fim, ele olhou para todos e disse, através da minha graça, do meu amor, mediante o arrependimento dos pecados, todos terão a salvação. Aleluia. Agora é importante entendermos isso. Não espere o dia de você se encontrar com Deus com folga.
de braços cruzados na sua cadeira de balanço da sua vida, achando que por causa da graça de Jesus, você pode folgar, você pode aproveitar a vida, você pode permitir a sua carne ter todos os seus desejos. Não cometa esse erro. Você precisa viver diariamente. Jesus disse: cada um tome a sua cruz diariamente e me siga. E eu quero garantir a você, querido irmão, a Bíblia diz que não saberíamos nem o dia e nem a hora que Jesus voltaria. Não saberíamos. E de fato ninguém sabe. Ainda que levante alguns doidos profetas da última hora, dizendo: olha, pelos meus estudos, pelos cálculos que eu faço, pela leitura, pelo aprofundamento no livro das Revelações de Apocalipse, Jesus vai voltar no ano X. Não. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Mas a Bíblia deixa para nós que haveriam sinais da vinda de Jesus. Sinais da sua vinda. E eu posso garantir a você que hoje, com 51 anos, eu consigo ver a meu redor como esses sinais são vivos. Quanto eu ainda era menino e já ouvia falar que Jesus estaria voltando em breve. Ele voltará. Jesus está para voltar, para buscar a noiva, para buscar a igreja, para buscar aqueles que reconhecem que são pecadores e que receberam a salvação pela graça, aqueles que permaneceram firmes, inabaláveis, buscando a palavra, corrigindo seus erros, corrigindo a rota da sua vida, buscando a santificação. Ser santo é você buscar fazer a vontade de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viva a sua vida fazendo a vontade de Deus. Por isso, queridos irmãos, por último, é necessário que a igreja anuncie a morte de Cristo através da ceia, lembrando ao mundo que o sacrifício de Cristo é a nova aliança no seu sangue. 1 Coríntios 11:25 diz assim: da mesma forma, também tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso quantas vezes você beber, em memória de mim. Cada pessoa neste mundo precisa entrar nesta nova aliança através do sangue de Jesus. Você mesmo que está aqui nesta noite, se ainda não fez, você precisa entrar nesta nova aliança através do sangue de Cristo, para você poder receber a salvação e a vida eterna, porque não há outro caminho para você se encontrar com Deus. Eu vou muito, infelizmente, eu vou muito em velório. E muitas vezes, quase sempre, as pessoas nos convidam para trazer uma palavra. Mas eu gosto de observar, eu gosto de, naquele momento de tristeza, em que o meu coração também se entristece, mesmo quando não é um parente, um familiar, um amigo próximo, porque a Bíblia diz que melhor é você estar na casa onde há luto, do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, você para e reflete sobre a sua vida.
como ela é passageira, como ela é como fumaça que vem e logo desaparece. Mas na casa onde há festa, as pessoas se alegram, elas estão desligadas da realidade por um momento. Elas acreditam que esta festa vai ser duradoura. É isso que o sábio Salomão está falando em Eclesiastes. E quando muitas vezes ali eu estou observando, eu vejo muitas vezes as pessoas, a fala das pessoas, e o quanto as pessoas precisam conhecer a Bíblia, o quanto as pessoas estão sem conhecimento da Bíblia. Muitos falam do falecido ou da falecida e acreditam que o falecido está no céu, está olhando por eles. Não é o que a Bíblia diz que acontece. Com todo respeito a você que talvez um dia pensou assim: minha mãe está no céu. A minha mãe, Elizabeth, ela está no céu. Como o senhor sabe que a sua mãe está no céu? Por causa da Bíblia. A Bíblia diz que todo aquele que confessa os seus pecados e recebe a Cristo no seu coração é salvo. Aquele que anda, frutifica, que vive a sua vida firme no Senhor, será fiel até o final, quando receberá do Senhor a coroa da vida. Mas isso não significa que a minha mãe estará no céu olhando para mim. Ela não está olhando para mim. A minha mãe está numa outra atmosfera, num tempo que não é o cronos do homem, o seu cronos. Agora são 7h44 no cronos, mas no kairos não é a esse horário, meu irmão. O tempo de Deus é diferente do nosso. Existe um abismo que separa você e eu nesse mundo natural da eternidade. A eternidade é onde Jesus quer que todos nós venhamos a passar. Lá nunca terá fim. Nunca terá fim. Enquanto nessa terra, talvez 120 anos no máximo alguém consiga viver. Não mais do que isso. Mas a eternidade não. A eternidade espera por mim e por você. Jesus, ele foi romper esta separação quando ele morreu na cruz, para nos dar direito de estar lá. Você tem que ter uma certeza: é para onde você vai quando morrer. Pastor, mas é possível eu saber isso? É possível, porque se você crê em Deus e crê que a palavra dele é santa, é aqui que tem a resposta para essa pergunta. Você tem como saber para onde você vai, porque Jesus em João 14,6 disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer estar, se nós queremos estar com Deus eternamente, você tem que entrar no caminho certo, o caminho de Jesus, e seguir a Jesus, caminhar com Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: não é um caminho fácil, mas é um caminho certo, correto. É um caminho que quando você entrar neste caminho e permanecer nele, você vai olhar para a esquerda, vai olhar para a direita, e você não será derrotado, permanecerá firme ali. Entra por esse caminho nessa noite. Hoje, quando nós celebrarmos a Santa Ceia, vamos declarar ao mundo que a antiga aliança, quando as pessoas levavam um animal para o sacerdote sacrificar, não precisa mais. Jesus é o Cordeiro de Deus que, de uma única vez por todas, ele tirou o pecado de toda a humanidade. Salvou os que já se foram. Jesus morreu para salvar os que existem, e Jesus morreu para salvar os que ainda vão nascer. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, quero convidar você a baixar a sua cabeça.
e abra o seu coração para Jesus. Eu quero te falar uma verdade. Jesus está interessado no seu coração. Jesus quer morar na sua vida. Ele quer ajudar você a ser uma mulher melhor. Ele quer ajudar você a ser um homem melhor. E não somente isso, mas Ele quer que nós sejamos salvos através do sacrifício dele na cruz. E hoje Ele vai te dar o privilégio, se você o receber em seu coração, Ele vai te dar o privilégio de você receber a salvação e de poder se assentar nesta mesa que Ele mesmo nos mandou que fizéssemos, lembrando dEle todas as vezes que nós nos assentássemos nessa mesa. Portanto, se você não se lembra de ter feito uma oração, convite para Jesus, porque eu até acredito que você já possa ter falado muitas vezes com Ele, mas uma oração convite pode ser que tenha faltado na sua vida. A oração convite é a oração do pecador arrependido. A oração convite é a oração daquele homem e mulher que reconhece que é pecador e que reconhece que Jesus morreu no seu lugar para perdoar os seus pecados. Reconhece que precisa de Jesus, pois não há nenhum outro que pode mudar a sua história, pode ajudar você a vencer as lutas desse mundo. Não há nenhum outro, só Jesus. A oração convite é quando você chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero te fazer um convite. Eu quero que o Senhor venha morar no meu coração. Eu abro a minha vida, o meu coração para ti. Eu te peço, senta no trono da minha vida. Porque, Senhor, eu tenho estado no trono da minha vida, e quando eu estive no trono da minha vida, a minha vida tem estado uma bagunça. Sem contar que eu tenho medo da eternidade, eu não sei para onde eu vou. Eu tenho medo da morte, a morte me rodeia, ela me ameaça, os meus pensamentos são maus. Eu preciso, Jesus, que o Senhor sente no trono da minha vida, porque eu preciso da salvação, eu preciso do perdão dos meus pecados. Talvez falta você fazer uma oração convite. E eu quero garantir a você que uma oração convite é a oração mais simples e mais fácil que você pode fazer em toda a sua vida. É aquela oração sincera, aonde você se apresenta a Jesus diante dele, diante dos seus olhos de amor, e você fala para ele que você precisa dele e que você deseja que ele venha governar na sua vida. E aí eu quero te garantir o que a Bíblia diz: prepare seu coração, porque a partir desse momento você vai viver uma nova história de vida. Porque quando Jesus entra no seu coração, a sua vida, ela é transformada de dentro para fora. Você não vai precisar primeiro desejar mudar as tuas atitudes. Não, eu quero ser uma pessoa melhor primeiro, antes de convidar Jesus para morar no meu coração. Não, eu quero abandonar os meus vícios. Depois que eu conseguir abandonar os meus vícios que têm maltratado o meu corpo, eu quero seguir a Jesus. Não, você não vai conseguir. Eu quero primeiro mudar o meu comportamento, as minhas palavras. Eu falo muita palavra chula, muito palavrão, a minha boca é cheia de coisa ruim. Eu vou mudar primeiro, depois eu tomo a decisão de seguir a Jesus. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir.
Porque o que você precisa é de alguém que pode te ajudar a viver uma nova história. A Bíblia fala que Jesus foi crucificado e ao lado dele 2 ladrões, 2 homens assassinos, foram sacrificados cada um em uma cruz. Enquanto um zombava de Jesus, falando, se tu és realmente aquele que estão dizendo, se você é o Salvador, então salva-te a ti, salva-te a nós também. E ele zombava de Jesus, mas havia um outro, na mesma condição, pecador, mas o seu coração estava arrependido. E ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem, ele era um ladrão, um bandido, um criminoso, talvez pudesse ser o pior da época. A Bíblia não diz que Jesus falou para ele: olha, você desce daí onde você está, dá um jeito na sua vida, vai colocar uma roupa melhor, vai pôr uma roupa, um terno, vai para a igreja, vai virar um crente diferente. Não, Jesus não disse nada disso. Ele não falou: vai lá, abandona o seu vício, o vício da bebida, da prostituição, das drogas, do cigarro, enfim, da pornografia. Não, não foi isso que Jesus disse para ele. Jesus disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no meu reino. Porque Jesus viu nele um coração arrependido. Querido, Jesus ama você como você está nessa noite. Ele não ama os meus pecados, Ele não ama os teus pecados, Ele não ama os nossos maus procedimentos, não. Ele ama o nosso coração. E quando nós entregamos o nosso coração a Ele, então Ele vem. Ele vem e Ele entra para mudar, para transformar. E aí você vai ver a mudança de dentro para fora. De dentro para fora. Você vai ser uma nova pessoa. Deixe-me orar por você nessa noite. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, ninguém está pedindo nada para você do que aquilo que Deus deseja de você. Ninguém está pedindo para você ser desta igreja. Ninguém está pedindo que você, a partir de agora, se torne um crente da noite para o dia, com costumes diferentes. Não, não, ninguém está pedindo isso para você. Jesus está pedindo apenas o teu coração. Ele quer mudar a sua vida, sua história. Ele quer transformar você, curar você, libertar você. Ele quer colocar a paz dele dentro do seu coração. Ele quer você. Foi por isso que ele morreu naquela cruz, por você. Faça hoje a decisão de entregar sua vida a Jesus. Deixe-me orar.